Sabe quando a gente acompanha um crime famoso que vira notícia em todo lugar? A gente acha que a história acaba com o julgamento, né? Mas para muitos desses casos, o veredito foi só o começo de um novo capítulo. Um capítulo que se passa bem longe das câmeras, dentro de uma prisão. É essa continuação que a gente vai desvendar agora. Pois é, essa é a grande questão. Porque assim que os holofotes se apagam e a sentença é lida, uma outra história começa. Uma bem diferente. É uma história de convivência, de alianças, de disputas de poder e, no fim das contas, de sobrevivência. E é justamente esse depois que a nova série do Prime Video, Tremembé, mostra pra gente. O foco aqui não é ficar recontando os crimes que já chocaram o país. A ideia é nos levar para dentro dos muros da prisão e mostrar a dinâmica complexa que surgiu entre algumas das presas mais famosas do Brasil. Bom, para a gente entender tudo isso, o nosso papo de hoje vai ser assim. Primeiro, a gente vai ver por que a série virou esse sucesso todo. Depois, vamos conhecer a prisão de verdade. Aí a gente separa o que é fato e o que é ficção na tela, discute as polêmicas que a série gerou e, para fechar, damos uma espiada no que vem por aí. Para começar, o que prende atenção logo de cara são as pessoas reais por trás da trama. A série é baseada nos livros do jornalista Ulysses Campbell e dá uma rotina, um dia a dia para nomes que a gente só via nas manchetes de jornal. E que elenco de personagens, hein? É praticamente um quem é quem dos casos criminais que pararam o Brasil. Temos a Suzane von Richthofen, claro, junto com os irmãos Cravinhos. Tem também a Elise Matsunaga, o casal Nardoni. E para conectar muitas dessas histórias, uma figura que era central na dinâmica da prisão, a Sandrão. Agora, imagina só o que acontece quando você junta todas essas pessoas num lugar só. O palco dessa convivência forçada é a penitenciária de Tremembé, um lugar com regras e uma fama muito, mas muito particular. O nome oficial dela é super comprido, Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado. Mas, na prática, todo mundo conhece como o Presídio dos Famosos. E o motivo é bem simples. Ela foi criada para receber presos que, por causa da fama dos seus crimes, corriam risco de vida em outras penitenciárias. E o que faz Tremembé ser tão diferente é a estrutura de lá. Pensa bem, ao contrário da maioria das prisões no Brasil, lá não tem domínio de facção, o que já diminui muito a violência. Também não sofre com superlotação. Pelo contrário, tem programas de trabalho, de estudo, tudo para ajudar na remissão da pena. É um ambiente completamente diferente do resto do nosso sistema carcerário. Ah, e aqui tem um ponto super importante que sempre causa uma confusão danada. O nome da prisão vem da cidade onde ela fica, Tremembé, em São Paulo. Não tem, assim, absolutamente nenhuma relação com o povo indígena Tremembé, que vive no Ceará e no Maranhão. É só uma coincidência de nome, mas que vale muito a pena esclarecer. Beleza, agora vamos à pergunta de US$ 1 milhão, né? O que ali na série realmente aconteceu e o que foi criado pelos roteiristas? Vamos ver como eles equilibraram esses dois pratos. Então, a chave para entender isso é o seguinte: os relacionamentos, as conexões, isso é real. O envolvimento da Suzane e da Elise com a Sandrão, por exemplo, de fato aconteceu. Agora, cada palavra, cada conversa que a gente ouve na série, tudo isso foi criado pelos roteiristas para dar ritmo e drama para a história. E essa mistura continua. Por exemplo, aquela famosa entrevista da Suzane para o Gugu com ele dando as máquinas de costura de presente. Aquilo aconteceu mesmo daquele jeitinho. Por outro lado, a cena do primeiro encontro entre a Suzane e a Elise dentro da prisão, pura liberdade criativa pensada para funcionar bem na narrativa da série. E para não deixar nenhuma dúvida sobre a abordagem da série, tem uma fala do próprio autor dos livros, o Ulysses Campbell, que mata a charada. Ele diz que a produção não fica discutindo se alguém é culpado ou inocente. Ela parte do fato, da aversão que foi decidida pela justiça na sentença final de cada um. É claro que uma produção desse tamanho ia gerar polêmica, né? Não tinha como ser diferente. Vamos dar uma olhada agora no impacto que Tremembé causou fora da tela, desde os bastidores da produção até as reações depois que estreou. Mas antes da gente entrar na treta, vale dizer que a produção foi muito a fundo para buscar realismo. Olha só que interessante. Eles contrataram ex-detentas como consultoras e até como figurantes, principalmente nas cenas de rebelião. Também fizeram parcerias com ONGs de ressocialização. E o detalhe final, os uniformes que aparecem na série foram feitos pelos próprios presos de Tremembé. Pois é, mas essa busca toda por realismo também trouxe consequências, e uma delas tem um valor bem alto. R$ 3 milhões.
É esse o valor que a Sandra Regina Ruiz, a Sandrão, está pedindo num processo contra a Amazon, alegando uso indevido da imagem dela. A briga jurídica, no entanto, é bem complexa. A tendência na justiça brasileira é entender que, como essas pessoas se tornaram públicas por causa dos crimes, elas não teriam direito de lucrar com a exploração das próprias histórias. E pelo visto, essa história toda, tanto na vida real quanto na ficção, ainda tem muito pano pra manga. Com o sucesso que foi a primeira temporada, todo mundo ficou se perguntando: e agora? O que vem por aí? É isso mesmo. Pra quem gostou, pode comemorar. Tá confirmadíssimo pelo Prime Video. A série foi renovada e a história de Tremembé vai ganhar novos capítulos, com a volta de personagens que a gente já conhece e a chegada de gente nova. E os nomes que estão vindo por aí, olha, prometem esquentar ainda mais o debate. A ala masculina de Tremembé vai ganhar destaque com a chegada de figuras como o ex-jogador Robinho e o empresário Thiago Brennand. A presença deles deve levar a série a discutir outros temas, como poder, privilégio e o peso que o dinheiro tem dentro do sistema prisional. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, né? O sucesso de Tremembé e de tantas outras histórias de true crime faz a gente se perguntar: por que será que a gente tem essa atração, esse fascínio todo por histórias sobre o lado mais sombrio do ser humano? É uma pergunta difícil, que talvez diga mais sobre nós mesmos do que sobre quem está atrás das grades.